Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 1º de março. 2 semanas depois do temporal que atingiu Petrópolis, no Rio de Janeiro, o trabalho de ajuda às vítimas continua. 231 pessoas morreram e mais de 800 estão desabrigadas. O Judiciário se mobilizou para agilizar os documentos para identificação e liberação de corpos e faz uma campanha de doações. O Ministério Público também trabalha numa frente importante: ouvir o que a população necessita. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver ainda. Folia ilegal. Estabelecimentos são autuados no Distrito Federal por promoverem festas. Fale com o STF. Central do Cidadão do Supremo Tribunal Federal conta com uma nova página que vai facilitar ainda mais o acesso dos usuários. E ainda, em Alagoas, o sucesso das audiências virtuais na fase pré-processual. Tragédia de Petrópolis. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro articulou a instalação de postos móveis para emitir documentos das vítimas. O MP também criou espaços seguros para atender adolescentes, junto com a Secretaria de Educação e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. No último dia 15, os moradores viveram a maior tragédia da história de Petrópolis. Um temporal de 6 horas provocou deslizamentos de terra e destruiu casas. Carros foram arrastados pela correnteza. Segundo a Polícia Civil, até agora 231 pessoas morreram. O número de desabrigados passa de 800. Durante a tragédia, muitos moradores perderam os documentos. Por isso, o Ministério Público e o Detran montaram 5 postos móveis de atendimento para emissão de carteira de identidade e de habilitação, por exemplo. Psicólogos e assistentes sociais do MP também vão aos abrigos para falar do serviço. O Detran transporta as pessoas até os postos. O MP também começou um trabalho de escuta das vítimas da tragédia. Psicólogos e assistentes sociais vão visitar 18 abrigos oficiais e 13 comunitários. Nós sentimos essa necessidade vinda da comunidade de dar voz às pessoas e levar equipes de assistentes sociais, psicólogos e mediadores para fazer a interlocução direta com as famílias desabrigadas. É preciso ter a dimensão da tragédia pelo olhar de quem está sofrendo, de quem está precisando dos serviços do poder público. Então, o Ministério Público está levando as rodas de conversa, está levando as equipes e, no mesmo momento, em parceria com diversos órgãos públicos, nós estamos levando os serviços para que as pessoas tenham a informação direto da fonte e para que as pessoas tenham a possibilidade de encaminhar as suas demandas individuais diretamente aos órgãos responsáveis. Além de ouvir as vítimas, o MP pretende facilitar os meios para que os moradores de Petrópolis deixem os abrigos e possam ter um novo lar, por meio do aluguel social ou realocação em outra casa. O trabalho do MP vem sendo desde o primeiro momento de acompanhamento, fiscalização e monitoramento, sempre com essa orientação de intermediar as demandas da sociedade junto ao poder público e, obviamente, naquilo que não for resolvido, adotando as medidas legais cabíveis. Este é o 2º ano sem carnaval no Brasil. Pelo menos deveria ser. Por causa da pandemia, as autoridades proibiram a folia para evitar aglomerações. Só que muita gente não obedece à determinação. No Distrito Federal, o Ministério Público faz operação para autuar estabelecimentos que não cumprem o decreto do governo. Desde sexta-feira, o Ministério Público do Distrito Federal e órgãos do governo fiscalizaram quase 150 estabelecimentos comerciais, entre restaurantes, bares e casa de shows, em diversos pontos da capital federal. A fiscalização não conseguiu inibir os foliões. No domingo, esse grupo se concentrou no Buraco do Tatu,
no centro de Brasília. Entre as 7 horas da noite de ontem e as 2 horas da madrugada desta terça-feira, o Ministério Público e os órgãos do governo local visitaram cerca de 12 estabelecimentos. 5 foram interditados e 3 autuados por descumprimento de normas distritais e de protocolos sanitários. Alguns locais também foram punidos por falta de documentação e por cobrar entrada. Instrumentos musicais também foram apreendidos. As festas de carnaval no Distrito Federal este ano foram proibidas pelo governo para evitar aglomerações. Um decreto publicado em janeiro proibiu eventos e shows com cobranças de ingressos e voltou a exigir o uso de máscara ao ar livre. Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até ontem, a taxa de ocupação de leitos de UTI de Covid-19 na rede pública é de 71%. Em caso de descumprimento da proibição, a pessoa pode ser multada em R$ 4.000. O coordenador da Força Tarefa de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério Público do DF, Eduardo Sabo, disse que é importante que todos tenham consciência da necessidade de evitar aglomerações para que a crise sanitária não se agrave novamente. Todos os esforços devem ser envidados para obstaculizar qualquer evento em bares, restaurantes, festas clandestinas, o que seja, que promovam o carnaval. A própria sociedade deve entender que nós estamos, felizmente, num decréscimo dos casos, mas agora nós temos que ter atenção para que qualquer manifestação nesse sentido não seja repetida, para que não haja aglomeração, para que não haja o contágio e para que não hajam novos casos que possam impactar no nosso sistema de saúde. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que procurador-geral adjunto pode recorrer em processo no qual outro membro do Ministério Público tenha atuado. O colegiado estabeleceu que o Procurador-Geral de Justiça adjunto tem legitimidade para opor embargos de declaração contra acórdão que julgou apelação interposta por outro procurador. Os ministros determinaram que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte julgue os embargos de declaração opostos pelo Procurador-Geral adjunto após a Corte haver considerado que essa autoridade não teria legitimidade para recorrer, uma vez que não atuou no processo anteriormente. No recurso submetido ao STJ, o MP estadual afirmou que não há dúvidas quanto à competência funcional do Procurador-Geral de Justiça ou do Procurador-Geral adjunto para exercerem atribuições previstas em lei. Para o recorrente, a parte embargante não era o Procurador-Geral adjunto, mas a própria instituição do MP. O relator do recurso especial no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, lembrou que a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público preceitua como princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência. E a atuação supletiva dos procuradores de justiça não impede que o próprio procurador-geral ou o procurador-geral adjunto exerçam alguma das atribuições que são delegadas. Na avaliação do ministro, o TJ do Rio Grande do Norte se envolveu em matéria que não lhe era permitida. Para o colegiado, as questões relativas às atribuições dos membros do Ministério Público devem ser dirimidas pelo próprio órgão e não pelo Judiciário. Veja a seguir, nova página da Central do Cidadão do Supremo Tribunal Federal facilita ainda mais o acesso dos usuários. A gente volta já já. A Constituição Federal de 1988 foi a que trouxe para o Brasil o que chamamos de plena democracia, já que ela veio logo após um período ditatorial. E essa Constituição, em relação às anteriores, foi a que mais deu realce aos direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade, propriedade, direito à vida e liberdade de expressão, dentre outros direitos. A Central do Cidadão do Supremo Tribunal Federal conta com uma nova página para facilitar ainda mais o acesso dos usuários. No Fale com o STF, é possível enviar sugestões, elogios, pedir dados sobre processos,
além de instruções sobre procedimentos judiciais e o funcionamento do tribunal. Facilitar a comunicação da população com o Supremo. Esse é o principal objetivo da nova página da Central do Cidadão. Lá é possível consultar o andamento da manifestação, da comunicação ou do pedido usando o login e a senha enviados para o e-mail cadastrado. Também está disponível a carta de serviços do tribunal, com informações sobre os compromissos e os padrões de atendimento da Central do Cidadão. O espaço também concentra os principais contatos e links de navegação para outros assuntos de interesse. Outro serviço é um painel geral com informações estatísticas atualizadas a respeito dos canais de atendimento da Central do Cidadão e dos tipos mais recorrentes de solicitações, com destaque para as manifestações relacionadas aos serviços oferecidos pelo STF. A base contempla dados a partir de 1º de janeiro de 2021. O painel revela que até o dia 21 de fevereiro deste ano, houve mais de 54 mil manifestações, sendo 24.405 por telefone, 15.895 por carta, 14.535 por formulário e 33 presencialmente. Na nova página, há ainda um painel sobre a Lei de Acesso à Informação, com a quantidade de pedidos recebidos, atendidos e indeferidos, tempo de atendimento e informação sobre o perfil dos solicitantes. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que uma candidata eliminada de processo seletivo do Exército Brasileiro seja recolocada no concurso. Uma candidata à vaga de técnica em contabilidade no Exército foi eliminada de concurso por ter sido diagnosticada com cifose, lordose e escoliose durante a fase de inspeção de saúde. Ela, então, recorreu ao Judiciário. No TRF1, o relator juiz federal convocado Glaucio Maciel destacou que a banca do concurso não esclarece porque as patologias apresentadas pela autora a tornariam inapta para as atividades. Além disso, o perito designado pela Justiça avaliou que ela pode sim exercer as funções que são administrativas. O colegiado, de forma unânime, reincluiu a candidata no concurso público do Exército Brasileiro. A 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a validade de um acordo extrajudicial entre o Banco Santander e um bancário. Confira os detalhes do caso na reportagem. Segundo a reclamação trabalhista, o acordo havia sido homologado apenas parcialmente pelas instâncias anteriores. O bancário receberia cerca de R$ 110 mil de indenização pelo período de estabilidade de dirigente sindical, além de verbas rescisórias de R$ 38 mil relativas ao contrato de trabalho, que vigorou de 1985 a 2019. O empregado, portanto, ajuizou a ação pedindo o pagamento integral do acordo. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, entendeu que a homologação é faculdade do juiz, não havendo direito líquido e certo das partes a ela. O TRT considerou que, de acordo com a CLT, o acordo extrajudicial gera efeitos apenas em relação às parcelas nele discriminadas. E, no caso, os termos acordados, em especial diante da ausência de concessões mútuas, não observava o princípio da boa-fé objetiva. O Santander recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator do recurso de revista do banco na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, os artigos 855-B a 855-E da CLT, inseridos pela reforma trabalhista, não criam a obrigação de o juízo homologar todo e qualquer acordo extrajudicial proposto pelas partes, notadamente quando não for demonstrada a existência de concessões recíprocas ou se for constatado vício de vontade ou ofensa ao ordenamento jurídico. Segundo ele, cabe ao Poder Judiciário somente homologar ou rejeitar integralmente o acordo e não homologá-lo parcialmente, com ressalva de quitação limitada a determinados valores ou parcelas, fazendo-se substituir a vontade das partes. No caso, diante da ausência de registros, na decisão do TRT de descumprimento dos requisitos de validade do negócio jurídico e dos requisitos formais previstos na CLT
ou ainda de indícios de prejuízos ao trabalhador ou vícios na vontade manifestada por ele, o ministro concluiu que não há impedimento à homologação do acordo. A decisão foi unânime. Veja a seguir, em Alagoas, o sucesso das audiências virtuais na fase pré-processual. A gente volta já já. O centro da Constituição Federal é o direito à vida como inviolável e tudo aquilo que torna digna a existência. A segurança, as normas do trabalho, a economia justa, a proteção das nossas crianças e adolescentes, o amparo às nossas famílias, a saúde e muito mais. Por isso, quanto mais a Constituição for conhecida e cumprida, mais perto nós estaremos da nação próspera em que todos nós sonhamos viver. Em Alagoas, a audiência virtual foi a solução encontrada pelo Sejuc pré-processual para continuar a solucionar os casos que não pararam de chegar durante a pandemia. A audiência virtual foi a solução encontrada pelo Sejusc pré-processual de Maceió para continuar a solucionar os casos que não pararam de chegar durante a pandemia. O WhatsApp é uma ferramenta, eu acho que é a ferramenta tecnológica mais democrática que nós temos, né? Porque todo mundo hoje em dia tem um celular e tem um celular com o WhatsApp. Então é uma ferramenta de fácil manuseio, qualquer um tem facilidade de ingresso, a audiência é conduzida por um conciliador, e feita de forma rápida, célere e eficaz. E foi numa dessas audiências que Tatiana e João Manuel resolveram a questão do divórcio e a guarda e pensão alimentícia dos filhos. É bem rápido mesmo, né? De não ter o desgaste, de se deslocar, né? De ter todo o transtorno, assim. E resolver assim da melhor forma, né? É rápido assim, né? Como às vezes a pessoa não está com tempo de sair, locomover e tal, eu achei bem tranquilo mesmo. Em 2021, o Sejusc pré-processual de Maceió realizou 148 audiências virtuais. 130 delas terminaram em acordo, o que representa quase 90% de conciliação. A pandemia vem trazendo poucos impactos, graças a Deus, para o nosso judiciário, que teve que se reinventar na busca de trazer solução para os problemas sociais existentes. A juíza Luciana Sampaio explica ainda quais demandas podem ser solucionadas no centro. Aqui o forte são, prioritariamente, né, as ações de família, divórcio, regulamentação de direito de visita, alimentos, reconhecimento e dissolução de união estável. Para encerrar o Jornal da Justiça de hoje, vamos contar uma história de muito amor. Um casal de Mato Grosso adotou 3 irmãs que esperavam por uma família numa instituição. Eu sempre gostei de família grande, né? Minha mãe é uma família de 8 irmãos, né? Meu pai também. E eu acho bonito a família grande. Bem, pela fala inicial da professora Rosimar, você já viu que o fraco dela é família grande. Casada há mais de 20 anos, com 2 filhos, ela sentia que ainda faltava alguma coisa. Mesmo trabalhando como professora com crianças do pré-escolar, sua vida não estava completa. E aí eu resolvi que eu queria adotar. E aí eu pedi ajuda pro meu esposo, falei para ele das minhas vontades, né? E aí ele falou para mim que o que eu quisesse, ele ia estar junto comigo. Tudo que é possível eu apoio, sim, minha esposa gosta disso, né? Dessa ideia. Então, em relação à criança, imagina que maravilha, né? E eles pegam a fila. E aí eu entrei para a fila de adoção, mas o meu perfil era de 0 a 7 anos. E aí todo dia eu ligava para fazer buscativa, procurando, fiz todos os cursos, né? Porque eu queria uma adoção legal, para que não desse nenhum problema, né? Encontrou lá uma delas, né? Tinha essas crianças lá em Hortelândia. E aí a gente foi até lá, fazer uma visita para ver, né? Depois de um período já que a gente tinha feito o curso. Incrível que todas as marcas de nascença delas
É dos meus filhos e as minhas marcas na cesta. Então a partir do momento que eu vi elas, eu falei, não é só uma, é todas elas são minhas. A opção do casal por adotar as 3 irmãs é algo raro, mas muito bem-vindo. Foi localizado esse casal, né, em Várzea Grande, que primeiramente, né, recebeu aí a menor Isabela. E eles acabaram, né, se apegando também às 2 irmãs que se encontravam aí ainda na casa lar em Hortelândia, né? E fizeram uma requisição para também cuidar delas, preferindo sempre, né, a adoção em conjunto de irmãos, né, para que eles mantenham esses laços de afeto e que seja menos traumático nessa mudança de família. Então a decisão desse casal, ela é atípica, né, mas, né, veio muito bem-vinda aí ao contexto aí da necessidade que nós enfrentamos. Das 3 irmãs, a mais velha foi a primeira a ter a guarda definitiva concedida ao casal Rosimar e Lindomar. Hoje, com 14 anos, ela fala desta família que o destino deu a ela e suas irmãs. Bastante feliz, as meninas. E como que é a mamãe Rosimar? Maravilhosa. O que você mais gosta dela? O carinho, o amor que ela dá pra nós, a atenção. Tenho amor por eles, carinho. São seus pais? Sim, são meus pais. E pensa que acabou? Se depender da Rosimar... eu ainda tô na fila de adoção. Ainda tô. Deus é que sabe. Eu pedi a Deus que caso fosse para mim ficar na fila, que iam renovar meu processo aí. Renovar o processo aí. Então, tá aí. O Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite e até mais.